não venha para a Itália. Se você está programando vir para a Itália em setembro, adie a sua viagem. Eu separei essa live em 3 tópicos. Primeiro deles, o sistema de governo italiano e a sua fragilidade. Os principais atores políticos atuais e as eleições em setembro e como que isso pode nos afetar, porque vai nos afetar, tá bom? Gente da bolha da cidadania italiana, nós temos 2 impactos aí, um a curto prazo e um a longo prazo, eventualmente, a gente vai descobrir, né, em setembro, mas a gente já tem um impacto muito grande agora em setembro, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu quero compartilhar com vocês sobre uma coisa muito louca. Gente, eu cheguei na Itália em 2007, 15 anos atrás. Eu vi 9 governos diferentes. Uma média de um governo a cada 20 meses. E isso é muito louco. Por quê? Por que isso acontece? Aqui na Itália a gente tem um sistema parlamentarista, não é um sistema presidencialista. Só para vocês entenderem, as eleições elas acontecem na teoria a cada 5 anos, e aí a gente vai lá, vota nesses carinhas, eles formam o que a gente chama de parlamento italiano, e claro que quando você vota, você já sabe quem vai ser o primeiro-ministro daquele determinado partido. Então assim, eles já deixam claro pra gente desde o início. Mas tem uma coisa eu acho muito legal aqui, que é assim, a gente não vota na pessoa, a gente vota no partido, a gente vota na ideia. E uma vez que o partido ganha, ou seja, aquele deputado tem a maioria dos votos, ele vai ser o primeiro-ministro. E aí, na prática, ele também é chamado de presidente do Conselho de Ministros. Ele vai até o presidente da República, que também é eleito pelo parlamento. Aqui nesse caso, ele não é eleito diretamente pelo povo. O presidente da República, que hoje é o Sérgio Mattarella, ele é eleito a cada 7 anos pelo parlamento. Aí, o primeiro-ministro que ganhou as eleições vai até o presidente. E aí tem todo um protocolo. O presidente fala assim, ok, lhe dou o poder, então, de compor um novo governo, blá, blá, blá. Este primeiro-ministro, ou seja, esta pessoa, essa coligação, esse partido que ganhou, essa pessoa ela vai escolher os seus ministros, ela vai compor o seu governo, e aí ela vai até o parlamento, que acabou de ser eleito junto com ele, para dar o tal do voto de fiducia. E anote este termo aí, voto de fiducia, voto de confiança, ou de fiducia ou de esfiducia, que é desconfiança, seria em português, tá? Que é aqui que é onde a porca torce o rabo, é por isso que a gente tem tantos governos em pouco tempo. Por quê? Porque esse voto de confiança, ele é o mecanismo que o parlamentarismo usa, que seria o correspondente a um impeachment no Brasil, no sistema presidencialista. A diferença é que o impeachment não é fácil. Você tem uma série de passagens para você conseguir impeachment um presidente. O voto de fiducia, basta que a maioria dos parlamentares votem não. Nós não damos mais a confiança nesse governo e o governo cai. É simples assim. Basta um descontentamento de 50% mais um. E aí, se isso acontece, o primeiro-ministro volta até o presidente da República e diz, presida, deu ruim, entrega ele. O presidente, então, vai fazer lá uma conversa com os principais partidos que compõem ou compuseram aquela maioria e vão ver se eles conseguem fazer alguma coisa. Se eles conseguirem se organizar, o presidente da República nomeia o novo primeiro-ministro sem acabar com o Congresso, ou se o presidente da República vê que não há condições de continuar, porque não existe mais maioria, eles não conversam entre eles não conseguem se organizar, aí cai o governo, ele dissolve o parlamento e aí convoca-se novas eleições. Então é basicamente isso, tá? Agora eu quero falar para vocês que vocês vão ficar absolutamente chocados. Como que esse governo caiu? Não é porque o governo estava ruim, não é porque o primeiro-ministro Mário Draghi não é um bom, pelo contrário, eu acho que foi o governo mais importante, mais responsável que eu vi desde que eu cheguei aqui, sinceramente. Esse governo não era um governo de um partido, era um governo de coalizão nacional. Ou seja, todos os partidos estavam lá dentro dele, de direita, de esquerda, de extrema direita, todo mundo estava lá dentro, menos um partido que era o Fratelli d'Italia.
Todo mundo estava lá por quê? Porque nas últimas eleições, 2 chegaram meio que empatados, 3 chegaram meio que empatados. Um chegou um pouquinho na frente, outro chegou, mas um era era movimento 5 estrelas, outro era de direita, outro era de esquerda, e aí não conseguiram se juntar para falar, eu ganhei. O presidente da República falou assim, então, gente, pelo amor de Deus, vocês têm 10 dias aí para se organizar. Demorou 80 dias para formar um governo e o pessoal de direita, junto com o movimento 5 estrelas, ele conseguiu. Formaram lá o governo tal do Conte I. Giuseppe Conte foi o primeiro-ministro. Esse Giuseppe Conte, que hoje é o presidente, o secretário do Movimento 5 Stelle, foi ministro, só que ele foi retirado do cargo. Ele foi escorraçado do cargo. Ele fez o segundo governo dele, que aí saiu à direita, entrou à esquerda, o centro-direita entrou à centro-esquerda, e aí também não deu certo, e aí resolveram tirá-lo. E aí o que acontece? Olha que ideia brilhante que o senhor Giuseppe Conte teve. A cada mês que passa, alguns partidos estão perdendo o consenso popular. Por quê? Ao fazer parte de um governo com outras forças, é aquela coisa, né? Cada partido tem uma proposta. Então, vamos imaginar, eu vou dar um exemplo aqui bizarro, mas que vai fazer sentido. Partido Verde. Qual é o objetivo? O Partido Verde, o Partido Ecologia, ele nasce com um objetivo muito claro, que é lutar, as pautas destes partidos é lutar para a renovação sustentável, ecologia, fontes renováveis. Eles têm uma pauta. Imagine você que, de repente, para criar um governo de coalizão nacional, o pessoal do Partido Verde está ali aliado com o pessoal do Partido Desmatamento. Nós não gostamos de mata, nós queremos que pavimentar tudo, porque, tem um partido que é contrário a essa pauta deles. Os eleitores deste Partido Verde, é natural que eles comecem a entender que esse partido ele deixou as causas para lá para se aliar. Só que este governo do Mário Draghi, tinha alguns objetivos muito claros. Ele tinha uma pauta, que não era pautas de partidos, era pautas que o presidente da República, visto que eles estavam em crise, falou, olha, nós precisamos resolver isso, nós temos um plano para o pós-pandemia, nós temos que organizar a reforma do judiciário. Então tinha algumas pautas, que algumas pautas desses outros partidos não couberam. Por quê? Porque estavam previstos novas eleições populares no ano que vem, 2023, terminava a legislatura de 5 anos e nós iríamos votar. Muito bem. Como o Movimento 5 Stelle dissolveu-se, gente, só para vocês terem uma noção, há 4 anos atrás, eles tiveram 32%. Eles foram o primeiro partido italiano em número de votos. Hoje, eles têm 11% das intenções de voto. E aí, Giuseppe Conte, numa ideia estapafúrdia, disse, aproveitando o momento, e aí olha só para vocês entenderem que loucura que foi isso. Semana retrasada, o governo Draghi criou um projeto de bilhões de euros para ajudar as famílias em dificuldade na Itália por conta da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia, que fez com que aumentasse a energia, porque agora a gente está nessa situação que a energia da Rússia já não está vindo mais, então está tendo que fechar parcerias com outros países, graças a Deus está conseguindo, mas aí a inflação aumentou exatamente porque aumenta os custos e aumenta a inflação, enfim, tem uma série de situações que o governo tem que resolver. E toda vez que tem uma votação de grande expressão, o governo, por uma questão de praxe, vai até o parlamento, em vez de fazer um decreto e ficar governando a canetada, justo que seja, vai até o parlamento e diz, olha, gente, tá aqui, nosso projeto é esse, nossa proposta é essa, e dá ao parlamento a opção de votar a confiança. Normalmente se vota porque é um projeto de interesse nacional. O que Giuseppe Conte fez? Blefou. Eu acho que essa é a palavra, gente. Giuseppe Conte blefou. O que ele fez? Apresentou uma carta com 10 pontos deles para ser incluído. E disse, porque se não votarem o que a gente está querendo aqui, se você não colocar isso em pauta, nós não vamos votar confiança. Basicamente, a gente vai derrubar esse governo. Por que foi um blefe? E por que hoje nós vemos, é claro que foi um blefe? Porque eles não contavam que Mário Draghi simplesmente ia virar para eles e ia falar assim, não, eu acho que vocês estão fora da casinha.
Não, eu não vou incorporar absolutamente nada no nosso projeto. E falou assim, eu não aceito ultimátum de ninguém, sejam vocês, seja qualquer outro partido. E se vocês não estão contentes, ok, eu vou embora. Se vocês querem derrubar esse governo, Mário Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu, um cara respeitado no mundo inteiro, não precisa disso, disse, gente, tá tudo bem. Eu não tô aqui atacar pra poltrona, como a gente fala em italiano. Se vocês acham que eu não sirvo, ok, eu vou embora. Aí o movimento Cinque Stelle, o próprio movimento, pessoas dentro do movimento disseram, não, Conte, que caso você tá fazendo? Que ideia de jirico é essa? E aí o próprio movimento Cinque Stelle se espacou. Luigi Di Maio, que foi um dos fundadores do movimento, saiu do movimento, levou não sei quantas pessoas mais, já tinha perdido metade, já levou mais uma galera e disse, não, gente, isso daí, o que aconteceu com o nosso movimento? Virou palhaçada. E não é uma novidade que o movimento Cinque Stelle é incompetente, porque eles, infelizmente, eles conseguiram ganhar as eleições em Roma, e foi uma dos piores governos que Roma já teve. Se você hoje encontra lixo na rua em Roma, grande parte foi por causa do movimento Cinque Stelle, que inclusive um dos pontos, aqui, só abrindo um parênteses, um dos pontos do movimento Cinque Stelle é que Roma está um esquifo, um nojo. Por quê? Porque eles não têm onde jogar lixo, porque virou uma bagunça. Existe um projeto de criar um incinerador em Roma, só que isso fere o movimento Cinque Stelle. Eles não acreditam nesse tipo de solução, eles querem soluções mais limpas, e é legítimo que eles queiram isso, é legítimo que eles entendam dessa forma, mas aí eles queriam que o governo, não deixasse a criação de um incinerador em Roma, e o governo falou, gente, mas essa não é a pauta, queridos, vamos ser pragmáticos, enfim. Então a primeira coisa que aconteceu, se escancarou, definitivamente, provavelmente o que aconteceu foi o fim do movimento Cinque Stelle. Provavelmente esse movimento nas próximas eleições não vão ter muitos votos. A segunda coisa que se escancarou foi o oportunismo político populista de Matteo Salvini da Lega Nord e de Berlusconi da Força Itália. Porque o que aconteceu? Quando esses dois viram o que o movimento Cinque Stelle fez, se reuniram às pressas e disseram, vamos levar uma vantagem aí nessa brincadeira? Porque esses dois partidos também estão perdendo consensos. A Lega, que já chegou a ter 38%, hoje tem, 15%. Então, assim, cada mês que passa e a eleição não chega, esses partidos só cresce Fratelli d'Italia e Partito Democrático. O resto só vai perdendo consenso. O que eles fizeram? Depois de alguns dias dessa loucura toda, eles vieram a público e disseram, é o seguinte, tomamos uma decisão também entre nós aqui, que também compomos as forças de maioria desse governo. Nós da Lega, nós da Força Itália, não vamos mais apoiar esse governo se o movimento Cinque Stelle continuar fazendo parte. Só que tem um detalhe. Mário Draghi já tinha dito que ele não governaria se mudasse alguma coisa nesse governo. Ele não ia continuar, porque ele não precisava disso. E vocês, eu quero continuar do jeito que tá, gente. É assim, tá tudo bem, nós precisamos fazer coisas. Se vocês não querem fazer, eu vou embora. Aí o movimento Cinque Stelle, o que fez? Não, era brincadeira, meu Brinks. Falei que a gente não ia votar fiducia, disse que nós queríamos ser ouvidos, mas aí a merda já estava feita. O que o Draghi fez? Valeu, rapaziada. E se demitiu. Saiu lá da sua residência, do governo, foi até a residência do presidente da República, lá no Colle, e disse, presidente, arrivederci. Aconteceu, o senhor viu, né? Eles estão falando que não vão mais aceitar, que eles não vão votar a fiducia, e eu tô indo embora. Aí, presidente, pelo amor de Deus, Draghi, querido, calma. Você tem noção que a gente precisa, a semana que vem você tem que estar lá na Argélia porque tem que assinar o gás. A gente acabou de comprar o gás, fez uma parceria importante. 1/3 agora do gás vai vir da Argélia. Pelo amor de Deus, a gente precisa, se você se demitir hoje, não vai ter quem assine. A gente vai perder, o país vai perder como se, já vai perder. Eu não posso aceitar sua demissão. Vou fazer o seguinte, na próxima quarta-feira, terça-feira vai para a Argélia, assina gás, precisamos de gás para o inverno. Quarta-feira, você vai até o parlamento e vamos ver se até lá a gente consegue resolver isso. E assim foi feito.
Draghi se apresentou na quarta-feira. O presidente Draghi fez uma declaração, né? E todo mundo estava esperando que ele ia abrir para os partidos. Eu falei assim: olha, é o seguinte, eu não estou aqui por causa de vocês, eu estou aqui por causa dos italianos. O Movimento 5 Stelle, Lega Nord e Força Itália não tiveram nem a hombridade de votar não. Porque aí abriu-se a votação, você tem que votar. Você é a favor do pacote bilionário de ajuda para as empresas e as famílias? Você tem que votar sim ou não. Os covardes desses partidos, eles não tiveram a decência de votar não, porque pense vocês. E aí, ele sai do parlamento, os jornalistas estão lá fora, ele vai falar o quê? Não, olha só, eu só não votei porque eu queria fazer o governo cair mesmo, porque eu quero mais ir para as eleições, porque eu estou perdendo consenso, então eu quero só continuar aí, eu quero, quem sabe, eu consiga ser primeiro-ministro na próxima eleição. Ele não vai falar isso, embora todos nós saibamos. Tanto é que eles não votaram, eles saíram da aula para não votar, então eles se abstiveram da votação, e aí tivemos lá 90 e poucos votos a favor. A fiducia passou a fiducia, só que o Draghi já tinha dito, ou vocês votam compacto para que esse governo continue, ou se vocês não votarem compactamente para que eu continue, eu vou entender que vocês não querem que eu continue. E assim foi feito. Aí ele votou, se demitiu. Os covardes, então, comemoraram, obviamente, e aí, por isso, meus senhoras e senhores, que por interesses eleitoreiros, muito menos compromisso com a sociedade, que nós vimos que esses três partidos fizeram o governo cair. E aí, nós temos as eleições no dia 25 de setembro, tá? Então, esse foi o sistema de governo. Agora eu quero falar para vocês o seguinte: quais são os principais atores políticos neste momento na Itália? Ontem saiu a pesquisa de intenção de voto. Essa pesquisa ainda não traz os reflexos dessa queda de governo, porque ela ainda está muito recente, ela está muito próxima. Então a gente não sabe ainda, isso vai mudar provavelmente ao longo das próximas semanas. Mas eu quero mostrar para vocês hoje as intenções de voto dos 5 principais partidos italianos. Tem um monte, tá? Tem uns 10. Então, hoje, neste exato momento, nós temos, em primeiro lugar nas pesquisas, o partido de extrema-direita Fratelli d'Italia, com 23,7% das intenções de voto. Tá? Em segundo lugar, o Partido Democrático de centro-esquerda, com 22,7%, um ponto a menos. Então, Fratelli d'Italia, extrema-direita, 23,7%. Partido Democrático de centro-esquerda, 22,7%. Em terceiro, Lega Nord, de extrema-direita, com 15,4%. Movimento 5 Stelle, que eu chamo de atrapalhados, eu não sei se eles são de direita, esquerda, de extrema-direita, extrema-esquerda, porque não dá para saber mais, 11,9%. E Força Itália, de centro-direita, com 7,6%. Tudo indica que o próximo governo vai ser um governo de extrema-direita. Fato. A menos que aconteça um duplo mortal carpado do Berlusconi tentando mesclar isso daí, vai ser a Giorgia Meloni, primeiro-ministro, primeiro-ministro mulher da Itália, e a pior possível, porque ela defende pautas absurdas. Acho que vai ter um angu aí. Eu acho que pode ser que o Partido Democrático continue crescendo e ganhe, mas eles vão se juntar. Qual é a minha esperança, tá? É que, como nós estamos falando de 3 partidos que são extremamente egocêntricos e com uma sede de poder absurda, eles vão brigar. Isso é fato. A Meloni, o Berlusconi e o Salvini, eles vão brigar. Eles já brigam normalmente para tentar para ver quem é o protagonista da direita. Então eles vão brigar. A nossa esperança é que eles briguem o suficiente para que ninguém consiga entrar num acordo. Agora, próximo ponto. As eleições. E como isso pode nos afetar. Primeira coisa, já temos a data, 25 de setembro, nós vamos votar. Seja eu aqui na Itália, seja vocês que são cidadãos italianos reconhecidos e moram no Brasil, tá? Todo mundo vai votar, vocês vão receber a cédula, vocês vão receber do consulado. Todo mundo que tiver bonitinho, escrito no área, vai receber o envelope do consulado, vai receber as cédulas. Eu vou fazer um novo vídeo assim que a gente tiver o nome de todo mundo, para vocês entenderem. Prometo que quando nós tivermos o nome dos candidatos, as coligações bonitinho, eu vou voltar aqui e vou fazer um novo vídeo.
Quem está... Ontem alguém me escreveu assim, Fábio, eu estou no Brasil, eu sou inscrita no consulado italiano, mas eu estarei na Itália no momento das eleições, mas eu sou residente aqui no Brasil. Eu consigo votar na Itália, tipo, em trânsito? Consegue. Todos vocês que, por um acaso, inscritos no consulado, estejam aqui na Itália no dia 25 de setembro, podem pedir ao consulado o voto em trânsito, só até semana que vem. Até o dia 31 de julho, vocês vão poder fazer isso. Por quê? Porque, gente, 2 meses das eleições, assim, ó, é papum. Eleição logo depois do verão, ninguém estava esperando isso, vai ser uma loucura. Então, vai rolar isso daí. E quando tiver tudo bonitinho, quando tiver tudo organizadinho, eu volto a fazer um vídeo para vocês sobre as eleições. Agora, respondendo. O que isso atrapalha ou o que isso impacta a bolha da cidadania italiana? Tem 2 coisas aqui, gente, que é um impacto já agora e um impacto provável no futuro. O impacto de agora é o seguinte: não venha para a Itália. Se você está programando vir para a Itália em setembro, porque assim, se você me segue, você já sabe que você não tem que vir para a Itália em julho e agosto, porque são meses de férias. Aí eu sempre falei, gente, venham depois do Ferragosto. Ferragosto é dia 15 de agosto, então venha depois, em setembro, se possível. Sempre falei isso. Show! Agora eu tenho que dizer para vocês, não venham em setembro. Por quê? Porque os comunes pequenos e médios, que normalmente o Fiscale de Estado Civil é o mesmo Fiscale Anagrafe, que é o mesmo Fiscale, ele vai estar preocupado e envolvido com as eleições. As chances são que você vai chegar aqui e você não vai nem ser recebido no comune é muito grande. Então, o que eu posso dizer de forma muito honesta é: adie a sua viagem, quem pretende vir em setembro para o início de outubro. O segundo impacto vai ser se a extrema-direita ganhar. Como eu disse, existe uma grande chance. E ontem na verdade, hoje cedo saiu no jornal, então ele deve ter falado isso ontem, Matteo Salvini disse que a primeira coisa que ele vai fazer se ele ganhar as eleições vai ser emanar um novo decreto sicurezza. Tenho que lembrar, vós messés, que quando este sujeito se tornou ministro del Interno no primeiro governo do Conte I, a primeira coisa que ele fez foi emanar um decreto sicurezza. Naquele decreto, ele mudou o prazo de conclusão dos processos de naturalização por casamento e também de cidadania iuris sanguinis nos consulados de 2 para 4 anos. Ele queria impactar a imigração, segundo ele, que são contra imigrantes, e você que sustenta o movimento da Lega Nord, e você é descendente de italianos, você é a incoerência em pessoa, porque eles são contra o que você é. Eles são contra o que nós somos, porque para eles todos nós somos imigrantes. Ele duplicou o tempo que os processos são feitos e introduziu a obrigatoriedade da língua italiana B1 de cara para você poder dar entrada na cidadania por casamento. Foi ele, Matteo Salvini, enquanto Ministério do Interno, que fez isso. E ele já disse que a primeira coisa que ele vai fazer é um novo decreto de segurança. Se ele, enquanto ministro do Interno, já conseguiu isso em poucos meses de governo, imagina se ele vira primeiro-ministro. Se a tia Meloni ganhar as eleições, que ela consegue ser pior do que o Salvini, lembrando que o movimento, o Fratelli d'Italia, a gente chama de partido de matriz fascista. O símbolo do Fratelli d'Italia é o símbolo do ex-movimento fascista. O que eu quero também, nesse finalzinho, explicar para vocês uma coisa super importante é, agora que estamos em campanha eleitoral, a grande maioria das pessoas no Brasil não tem conhecimento. Nós estamos num domingo de manhã, vocês estão aqui. Vocês estão adquirindo conhecimento, eu estou passando para vocês o que eu sei, o que acontece por aqui. A grande maioria das pessoas não sabe. Se alguém virar para você e falar que a Lega é o PFSL, que o PD é o PT, que o partido do Berlusconi é o PSDB, a primeira coisa que as pessoas estão te fazendo é te fazendo de idiota. Porque não existe relação entre partidos de países diferentes. Eu não poderia pegar o pior partido do Brasil só porque eu não gosto da Fratelli d'Italia e falar, olha gente, o Fratelli d'Italia é um partido que é igual ao Não posso falar isso, porque não é honesto intelectualmente com vocês.
O que eu vou fazer, e já me pediram aqui nos comentários, eu vou fazer quando a gente fizer um vídeo das eleições, o que eu vou fazer? Normalmente, quando eu faço vídeo sobre as eleições, eu explico como votar e no final eu dou a minha opinião, eu abro o meu voto e eu explico o porquê. E normalmente o que eu faço? Eu pego as propostas dos partidos. Então, como que eu falo para você não votar no Fratelli d'Italia? Ao invés de te dizer, mas eles são... Eu vou mostrar para você qual é a proposta de governo deles. De repente você vai olhar e fala assim, me identifico. Então, meu papel aqui é tentar dar o mínimo de opinião possível e trazer os fatos para vocês, né? E aí a gente, obviamente, o que eu sempre falo é torcer para o universo conspirar a nosso favor, esperar que quem quer que assuma tenha o bom senso de governar bem, de governar para os nossos interesses, porque a gente quer que a nossa vida melhore de forma consciente, de forma responsável, não acreditando em historinha, porque assim, que os políticos vão nos enganar, a gente já sabe. A gente sabe que qualquer político vai nos enganar, que as promessas de campanha, elas nunca vão ser 100%. Imagina, gente, se chega um político de verdade, assim, honesto 100%, e fala assim, olha, é o seguinte, eu vou aumentar imposto, eu vou fazer isso, vou falar todas as verdades impopulares. Ele nunca ia ser eleito. E é assim que é a política. Então, é isso, beleza? Esse foi a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê, então, na próxima live. Grande abraço a todos e... Arrivederci.